Olá pessoal, nesse exercício nós temos uma esfera de massa M em equilíbrio numa região onde existe um campo elétrico uniforme gerado por duas placas planas e paralelas. E o exercício quer que a gente determine a intensidade e a direção e sentido desse campo elétrico que essas placas estão gerando. Ele fala para a gente que essas placas estão eletrizadas com cargas de sinais opostos. Então, pessoal, a primeira coisa que já daria para a gente entender ou já descartar pensando nas alternativas é a respeito da direção do campo elétrico que essas placas estão criando. Como essas placas são paralelas, planas e paralelas e estão na vertical, o campo elétrico na região entre elas só pode ser um campo na direção horizontal. Então, independente de qual seria o sinal de cada placa, né, se da esquerda é positiva ou negativa, a certeza que a gente pode ter nessa região é que o campo elétrico ele vai estar na horizontal. As linhas que representam esse campo elétrico estão aqui na horizontal. E no caso, por exemplo, se a placa da direita, ou melhor, da esquerda, ela está eletrizada com sinal positivo, e da direita negativo, o campo elétrico ele tem uma orientação saindo, se afastando da positiva e se aproximando da negativa. E o mesmo raciocínio a gente pode colocar na situação contrária, né? Se a placa da esquerda é negativa e da direita é positiva, sempre a orientação do campo elétrico é saindo, se afastando da placa positiva, da carga positiva, e se aproximando da negativa. Então, o campo elétrico ele só poderia estar na direção horizontal. Daria para a gente descartar logo de cara a alternativa E, que fala que esse campo elétrico estaria na vertical. Agora, para nós pensarmos qual desses dois casos seria o correto, para a direita ou para a esquerda, nós vamos analisar as forças que essa esfera está sofrendo. Nós temos aqui a influência da gravidade, então vai existir nessa esfera a força-peso, na mesma orientação da gravidade. Nós temos aqui o fio aplicando uma força sempre no sentido de puxar, então nós temos aqui uma força de tração na esfera M. E se não existisse o campo elétrico, essa esfera ela estaria pendurada simplesmente aqui na vertical. O fio estaria na vertical e nós teríamos somente a força-peso e a força de tração. Como tem o campo elétrico, essa esfera ela foi deslocada aqui para a direita. Então, o agente invisível aqui que fez essa esfera se deslocar aqui para a direita, sofrer essa inclinação θ aqui com a vertical, foi o campo elétrico. O campo elétrico atuou nessa esfera que tem uma carga elétrica e fez aparecer nela uma força, que no caso seria a força elétrica. Nós temos aqui a força elétrica transmitida para essa esfera pelo campo elétrico, força elétrica para a direita. Como a gente sabe que essa carga é positiva, essa força ela acaba sendo a favor do campo elétrico. Sempre que o campo elétrico atua em uma carga positiva, a força que ele transmite para essa carga é no mesmo sentido dele. Então, a força elétrica ela estaria a favor do campo, né? Então, a gente está vendo aqui que ela tem que estar na horizontal e para a direita. Então, a situação correta seria essa daqui. O campo elétrico ele tem que estar apontando para direção, ele está na horizontal, na direção horizontal, da esquerda para a direita. Da esquerda para a direita seria ou essa alternativa ou essa daqui. Essa seria a situação correta. Essa daqui a gente já descarta. Agora, para descobrir a intensidade do campo elétrico, nós podemos redesenhar essas forças. Como o exercício fala que essa esfera está em equilíbrio, nós podemos utilizar a regra do polígono, que seria o desenho, a gente iria desenhar essas forças
em sequência, um vetor na sequência do outro. Onde termina um vetor, eu coloco o outro vetor. A ordem que você faz o desenho não importa. Como essa esfera está em equilíbrio, essas forças, quando você desenha elas em sequência, elas acabam formando um polígono fechado, uma figura fechada aqui. No caso, aqui nós temos um triângulo retângulo, por conta da gente ter somente 3 forças. E ele é retângulo porque a força peso está na vertical e a força elétrica está na horizontal. Então, essas forças obrigatoriamente estão formando 90 graus. O ângulo que a tração faz com a vertical é o ângulo θ. Então, a tração faz com a força peso um ângulo θ, que o exercício trouxe aqui para a gente o seno e o cosseno do ângulo θ. Nós podemos calcular a intensidade do campo elétrico vendo a relação entre a força elétrica e a força peso. São as duas forças que a gente consegue calcular a intensidade. Nós temos uma fórmula para cada uma dessas forças. Força elétrica é carga vezes o campo elétrico e a força peso é massa vezes gravidade. Essas fórmulas são bem similares, né? O campo elétrico age na carga e faz aparecer a força elétrica. O campo gravitacional age na massa e faz aparecer a força-peso. Então, olhando para esse triângulo, nós temos que a força elétrica é o cateto oposto, a força-peso seria o cateto adjacente. Nós iríamos pensar na tangente do ângulo θ. A tangente do ângulo θ é o cateto oposto pelo cateto adjacente. Tangente pela trigonometria é seno sobre cosseno. O exercício trouxe os dois. A força elétrica é a carga vezes o campo, módulo da carga vezes o campo, e a força peso, massa vezes a gravidade. O seno vale 0,6 e o cosseno 0,8. 0,6 sobre 0,8. A carga é 1,5 microcoulombs, então vezes 10 a menos 6. O campo elétrico a gente quer descobrir a intensidade. A massa da esfera é 0,1 kg. E a gravidade vale 10. Então, nós temos aqui, nós podemos cancelar a vírgula dos dois números aqui, do lado esquerdo da expressão, cancelar a vírgula também do 1,5 e do 0,1. Vai ficar 6 sobre 8, simplificando, ficaria 3 sobre 4. É igual a 15 vezes 10 a menos 6, vezes o campo elétrico. Dividido 1 vezes 10, daria 10 aqui embaixo. A gente pode simplificar agora por 3 os dois lados, ficaria 1 e 5. Poderíamos simplificar por 5 aqui em cima e embaixo, ficaria 1 e aqui ficaria 2. Esse 2 eu vou passar multiplicando para o outro lado, vai ficar 2 sobre 4. 2 sobre 4. E o 10 a menos 6 que está multiplicando o campo elétrico, ele passa aqui embaixo dividindo. Então, nós temos 2 dividido por 4 vai dar meio. O 10 a menos 6 nós podemos colocar em cima, mudando o sinal do expoente. Ficaria meio vezes 10 a sexta, ou 5 vezes 10 aqui. Então, aumentando aqui uma casa, eu diminuo uma unidade no expoente. Newtons por coulomb. Esse seria o valor do campo elétrico que o exercício estava querendo. A alternativa aqui, então, B.